Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio do Café com Negócio, no qual a gente está tratando esse livro que é muito bom, Salomão, o homem mais rico que já existiu, e hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 12. Vamos trazer aqui um pequeno resumo para vocês. E esse capítulo tem título no qual diz Desarmando as armadilhas do caminho para o sucesso. Então aqui a gente vai comentar um pouco sobre essas armadilhas. E eu, Brando Peixoto, estou aqui com Joyce Florencio. E a gente, como já vem fazendo nos outros episódios, vamos comentar aqui esse capítulo para instruir, para incentivar vocês a leitura desse livro, que como a gente vem falando, é muito bom. Interessante, né? Quando a gente vai falar sobre desarmando as armadilhas do caminho para o sucesso. Aí a gente se questiona, né? Meu Deus, o que seria isso? Quais armadilhas, né? Que armadilhas, né? E aqui, só na introdução, ele já coloca aqui em Provérbios 14:15. O ingênuo crê em tudo, mas o sábio reflete sobre uma questão. O que é que ele vem dizer, né? Que como a gente reflete sobre as situações do dia a dia, né? Sobre as nossas decisões, como é que a gente é levado a tomar decisões erradas. E muitas vezes essas decisões erradas vêm em relação à nossa ingenuidade, né? Justamente, que esse é o grande ponto que a gente vai conversar muito aqui, a questão da ingenuidade. A gente estava até conversando aqui antes de começar a respeito de como o autor ele trata do título de cada capítulo. Ele sempre tem um título muito bom, né? Que deixa a gente se perguntando sobre, rapaz, interessante esse título, dá vontade de ler, sobre o que ele vai tratar. E ele traz sempre assuntos muito interessantes que a gente consegue refletir. E ele tem uma escrita muito boa, né? Que você, desde o momento do título, já tem interesse de ler. E conforme ele vai trazendo exemplos, vai falando, você fica preso na leitura e facilita muito, principalmente para quem não tem o costume de ler ainda, é um livro que acaba auxiliando. Então, como a Joyce já falou, né, a gente vai tratar bem de ingenuidade aqui. Eu tinha um pensamento muito negativo de uma pessoa ingênua, eu a via até como uma ofensa muito pesada, né? Que tipo assim, fulano é muito ingênuo. É como se você estivesse falando que é uma criança que não sabe de nada e tal. E nesse capítulo aqui eu aprendi muito que, independente do nosso nível, do nosso grau de escolaridade, do nossa profissão, de onde a gente está, a gente pode ser ingênuo em algumas áreas, né? Que normalmente é o que faz com que a gente seja ingênuo, porque você não enxerga isso. O autor ele vem trabalhar muito bem isso. Ele até, fazendo aqui um resumo, né? Como o Brando falou, a ingenuidade a gente pensa que está ligada ao pensamento da criança, uma pessoa sem malícia. A integridade nos torna ingênuos. Porque queremos ser tão honestos, aí nós não acreditamos que outra pessoa pode vir com desonestidade e nesse momento nós nos tornamos ingênuos. É verdade. Né? E já no início, né, o autor ele já traz a seguinte afirmação: qualquer pessoa pode cair nela, por mais inteligente, instruída, bem-sucedida financeiramente e realizada que seja. Ou seja, qualquer pessoa pode cair nessa armadilha que é a ingenuidade. E aqui ele já inicia dando alguns exemplos de pessoas que criaram coisas. Por exemplo, ele diz o responsável que criou a TV e o que criou a FM. E ele fala que foram pessoas muito inteligentes, que conseguiram até hoje impactar a nossa vida, né, com essas criações, mas infelizmente não tiveram a sacada de ganhar dinheiro com isso. Então, em determinado ponto, elas foram muito ingênuas, né, ao ponto de ser passada para trás, de terem pessoas enganando elas e as pessoas pegarem a ideia que ela teve, que ela criou, e conseguir rentabilizar em cima delas. Isso leva também até a gente lembrar, tantas pessoas têm medo de contar suas ideias, né? Vou montar um negócio, mas eu não vou contar para ninguém. Porque a pessoa já tem medo daquela ideia dela, outra pessoa tomar a ideia dela, né? Sim. Só que assim, por um lado a gente tem que ter só atenção.
porque às vezes a gente tem uma ideia tão fechada disso que a gente acaba se fechando também. Às vezes a gente vai contar uma ideia para um amigo, a gente conhecendo a índole do amigo, né? A gente não conhece todo mundo tão profundamente. Só que assim, às vezes a ideia dele vai complementar a sua. Então assim, é muito uma questão de reflexão. E também trazendo mais para o negócio, a gente pode aprender que muitas vezes a sua qualidade, né, ou você é bom naquilo, não é o suficiente para você ter um negócio bem saudável, né? Porque, por exemplo, vem uma parte de vendas, vem uma parte de gestão, e se você não está capacitada para isso, né, você pode agir com ingenuidade. Por exemplo, tem vários casos de pessoas que trabalhavam numa pizzaria, faziam uma pizza muito boa, decidiu abrir a própria pizzaria, porque todo mundo gostava da pizza que ele produzia. Aí a pessoa abre e não consegue ter o mesmo resultado, né, que o emprego que ele trabalhava tinha. Por quê? Porque não pensou que tinha essa questão de gestão, essa questão de controle, a questão financeira. Tem tudo isso por trás, né, de um negócio. E aqui ele já nos alerta muito isso. Não basta você ser um gênio da criatividade, você ser um excelente profissional em determinada função, se você não tem um algo mais, né? Por exemplo, uma gestão. É como ele vai dizer, né? Que não é o QI que vai dizer se você é ingênuo ou não. Depende muito da situação em que você está, exemplo que o Brando deu agora, né? De montar um negócio. Se você não tem o conhecimento do negócio, mas sim só da técnico ali da produção da pizza, possivelmente você não vai ter bons resultados, como ele falou. Então, não quer dizer que porque você é bom em matemática, você vai ser um ótimo professor. Né? Então, a Justamente. gente tem que ter essa noção. E buscar esse conhecimento, né? Para poder sair desse pensamento. Esse pensamento frágil, né? De, eu tenho isso, então é o suficiente. E por que isso acontece, né? O autor ele traz aqui pra gente que o ingênuo ele tende a simplificar demais uma situação. E por isso ele não vai conseguir ver os fatores críticos que possam ter um efeito significativo no resultado final. Como a gente já veio falando aqui, a questão da gestão, né? Você não tem aquela visão gerencial, você não está pensando em algum possível risco, algum possível prejuízo, você simplifica demais as coisas. É só eu fazer essa pizza aqui e vender. Pronto, já vai dar certo o meu negócio e tal. E não é assim. Se você agir desse modo, infelizmente você vai estar sendo ingênuo. Eu até falo que empreender é se profissionalizar, que é uma profissão. Empreender não é só, como o Brando acabou de falar, ter um produto e vender aquele produto. É todo o processo faz parte do empreendedorismo. A gestão, as finanças, as compras, as vendas, a entrega, a satisfação do cliente, a experiência. Então, por que que muitos negócios fracassam? Porque ele precisa de muito conhecimento ou parcerias certas para aquilo dar certo. É verdade. E aqui o autor traz um pensamento de Salomão, né? E para Salomão, ingênuo é quem? É aquele que não reflete sobre alguma questão antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo. Ou seja, aquela pessoa que é muito impulsiva, que age por impulso, ela pensou, já fez, ela não vai refletir, não vai pensar. Infelizmente, ela pode ter algumas consequências negativas, ela pode estar sendo ingênua nessa situação. E como a gente vem tratando aqui nesse capítulo, né, é uma grande armadilha pro sucesso dela, para ela poder almejar o sucesso que ela tanto deseja. Aí ele vem falar aqui, né, dessa questão da simplicidade. Salomão é, lança a seguinte repreensão. Até quando o ingênuo havereis de amar a simplicidade? Até quando, né? É porque a simplicidade, principalmente que o Salomão fala aqui, é aquela questão do confortável, né? Você tá cômodo ali, tá tudo muito bem, tá tudo muito tranquilo, e você meio que se acostuma, né? Então ele faz até essa indagação. Até quando você vai amar a simplicidade? Você vai amar tá nesse conforto, não vai querer evoluir, não vai querer expandir, não vai querer almejar o seu sucesso? Ele até fala que é desejo do ser humano a simplicidade. Desejo Então, natural. é um desejo natural. Então, a gente sempre vai buscar por coisas
simples. A gente se afasta do que é complexo. É aquilo que dá problema, aquilo que vai exigir muito da minha energia, né? Porque o meu cérebro, ele quer economizar energia. Isso é natural. Todo cérebro, ele deseja economizar energia. E aí, tudo que for complexo, ele vai te dar já um cansaço, uma fadiga antes de você pensar naquilo ou começar. Por quê? Porque ele deseja economizar energia. E o autor, ele diz que a maioria das pessoas não conseguem fazer uma avaliação mais apurada, né? Como o Salomão falou, não reflete antes de tomar alguma decisão. E aqui a gente vai ver alguns pontos. O primeiro foi esse que a Joyce já falou, questão da simplificação, você sempre simplificar tudo, ficar naquele comodismo. O segundo é a presunção, que ele fala sobre você não refletir sobre um problema antes de tomar alguma decisão, achando que vamos poder sempre nos preocupar com aquilo mais tarde, ficar prolongando o problema, depois eu resolvo. E ele vai dizer que tudo muda a cada segundo. E a gente presumir que amanhã teremos a mesma oportunidade e as condições de hoje é muito arriscado. E na verdade isso é uma grande tolice. A gente consegue ver muito, por exemplo, na questão financeira, uma pessoa que não prepara o seu futuro, que não, digamos, produz um famoso pé de meia, como as pessoas falam. Então, aquela pessoa está correndo um risco de se aposentar e depender apenas de uma aposentadoria convencional, que é um salário mínimo. E isso é muito arriscado hoje, porque é muito o custo hoje para você ter uma vida saudável, e tratando assim de aposentado, a gente sabe o quanto é difícil comer bem, gastar com medicamento, com transporte, enfim. É um risco que a pessoa está assumindo. E muitas vezes por quê? Porque fica prorrogando isso. Então, depois eu penso em montar o meu pé de meia, depois eu começo a guardar um dinheiro, amanhã eu faço isso. E isso que ele fala aqui de as condições que a gente tem hoje, a gente não vai ter amanhã, é muito o que acontece. Hoje você tem saúde, você tem tempo, você pode ter oportunidade. Amanhã a gente não vai ter isso, né? Infelizmente, quando chegar lá, a gente vai ter essa noção. Segundo, esse próximo ponto é a confiança nas pessoas erradas, né? Quantas pessoas se decepcionam com outras pessoas? Eu digo isso na questão de negócio. Muitas pessoas não querem fazer sociedade porque tem medo, porque já viveu experiências de que confiaram em sócios, né? E não tiveram bons resultados com esse sócio, tanto em questões de ética, de valores que foram diferentes. Então, assim, a confiança nas pessoas erradas faz com que você se torne essa pessoa ingênua. Então, assim, não é que você vá duvidar de todo mundo. Mas você tem que duvidar, sim, sempre da capacidade. Às vezes a pessoa não tem capacidade para aquela atividade. Às vezes ela não tem capacidade, ela é um ótimo amigo. Mas quando é para a sociedade, não é bom, não é legal aquela sociedade. Então, isso, se você confia demais que aquele ótimo amigo pode ser um ótimo sócio, você também pode ser essa pessoa ingênua. E ele até diz que a gente tem o hábito de confiar muito nas pessoas de maneira muito rápida, assim, mal conhece já passa a confiar. E ele fala que na maioria das vezes essas pessoas são menos talentosas, experientes, competentes e honestas do que parece. Numa entrevista de emprego, a pessoa vai trazer o currículo, ela vai encher de informação, né? Vai dizer que ela já fez isso, fez aquilo. E por mais que seja verdade, como a Joyce falou, não é que você também vai ficar julgando a pessoa, achar que a pessoa está mentindo, mas você também não pode já partir que aquilo tudo é verdade, confiar cegamente, principalmente para a questão de negócio, né? Com o tempo que você vai conseguir, de fato, comprovar todas aquelas informações. É a questão do equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Nas novas amizades, nas velhas amizades, em tudo tem que ter equilíbrio. Próximo ponto é deixar-se levar pelas aparências. Que já faz até um link com essa, né? Confiar nas pessoas erradas, e muitas vezes também vocês confiam muito com a questão das aparências. As pessoas têm o costume de julgar os outros pela aparência, né? De a pessoa estar mal vestida ou não. Mas também quando a pessoa está muito bem vestida, julga que é uma pessoa muito profissional, muito talentosa, que é a pessoa que tem dinheiro. Então ele alerta muito isso, que as aparências quase nunca dizem o suficiente para sustentar uma decisão importante. Então, você vai tomar uma decisão importante, uma questão de sociedade, de fazer negócio, de fazer uma contratação, não julgue apenas pela aparência.
é muito importante, sim, é claro, mas aquilo não deve definir a sua opinião, o seu argumento final, né? A sua decisão. Isso é claramente o que a gente vive hoje nas redes sociais, né? A gente mostra o que quer e você vai tirar a concepção, a ideia do que tá vendo. Então, assim, o que é que você tá vendo na rede social? Ah, eu vejo a vida do meu amigo, é maravilhosa a vida dele, ele tá sempre numa praia, ele tá sempre comendo caranguejo, isso, aquilo, outro. Então, ele mostra o que quer. Eu não estou dizendo aqui que ele está mentindo. Só que a parte ruim, que são as dificuldades, o trabalho árduo, muitas vezes a gente não quer mostrar, entendeu? E a gente acaba achando que aquela pessoa só tem uma vida maravilhosa, mas ela tem a parte que, de fato, ela não quer mostrar e tudo bem. Então, assim, deixar se levar pela aparência, essas comparações com o outro e não se comparar com o meu antes, né, o meu antigo, que hoje já é melhor, é muito prejudicial tanto a nossa saúde psicológica, a nossa saúde mental. Infelizmente, hoje, isso é a realidade de muitas pessoas que acabam perdendo dinheiro com questão de golpes, com escândalos de pirâmide financeira, que quando passa no jornal, que todo mundo fica sabendo, fala, meu Deus, como é que fulano caiu nisso? Fulano tinha tanto conhecimento, era tão inteligente, só que movido pela pressa, pela ganância de querer ter um resultado rápido, a pessoa fica cega, e como a gente está tratando aqui nesse capítulo, a pessoa age com ingenuidade. Isso é um grande malefício, né, para o sucesso que a pessoa está buscando. E o autor ele diz: faça questão de levar o tempo que for necessário para se aprofundar, ou seja, para você buscar conhecimento, para você entender daquilo, buscar conselhos e agir com cuidado necessário para tomar uma decisão sábia. Então ele traz aqui essa instrução: busque, estude, procure entender. E se você não conseguir ainda, busque conselho de uma pessoa confiável. Não é também de qualquer pessoa que você vai estar perguntando, porque essa pessoa pode fazer com que você aumente, né, essa pressa. Infelizmente, quando as pessoas entram em golpes de pirâmide financeira, elas não entram sozinhas. Alguém aconselha ela, alguém fala, não, entra aqui que isso aqui está dando resultado, ó, em 30 dias eu já consegui isso aqui de retorno. Então também não é com qualquer pessoa que você vai se aconselhar. E aí, fazendo o link, justamente vem a visão de curto prazo, né? Essa visão, como o Brando acabou de falar, você é iludido por uma visão de curto prazo, a pessoa veio e te mostrou resultados de curto prazo, e se você investir tanto, você logo vai ganhar X reais, e essa visão, quando você não consegue ver ao longo prazo e nem tem o conhecimento, você se tornou a nova pessoa ingênua. Possivelmente você vai assumir um risco e se tudo der bem, você no mínimo vai sair ali com o 0 a 0. Agora, se tudo der ruim, você vai sair com prejuízo, né? E normalmente tudo dá ruim, né? Mais na frente, quando a gente estiver falando de ganância, a gente vai entender bem o porquê disso. O outro ponto, ele vai falar aqui da integridade, e aqui fala mais das pessoas com qual a gente acaba se relacionando. E ele diz que pessoas honestas nunca pensam em mentir, roubar, prejudicar alguém. Por isso tem dificuldade de imaginar que a pessoa vai agir assim com você. E ele traz um exemplo muito interessante do sogro dele, que trabalhava para a IBM, era vendedor, e apareceu pessoas que era do ciclo de amizade dele, frequentava a mesma igreja e estava com o mesmo processo de negócio. Só muda que era uma empresa nova, estava começando, e chamou o sogro dele para trabalhar lá também de vendedor, prometendo dar um retorno maior, né, uma comissão maior. E ele confiou, acreditou nas pessoas, porque era uma pessoa honesta, então ele partiu desse julgamento que o autor está falando, que todo mundo ali seria igual ele, ainda mais estando no mesmo ciclo de amizade. E o autor fala que infelizmente ele foi enganado. Ele foi, vendeu, fez a parte dele, mas não pagaram a comissão que ele deveria receber, né, que tinha sido negociado. E ele tinha mais de 20 anos na empresa antiga e ele não pensou nisso, não pensou na estabilidade que ele tinha, não pensou que ele estava numa multinacional, apenas visou ali no momento um curto prazo, né, um retorno de curto prazo, não analisou bem, confiou demais nas pessoas, não pensou que essas poderiam ser pessoas sem integridade e infelizmente ele acabou meio que caindo num golpe, né?
Que seria o próximo ponto, né? Aham. Na esperança de que a oportunidade seja nosso bilhete de loteria premiado. Você pensa que ali é o seu bilhete da Mega da Virada. Você confia na integridade daquela pessoa e aí você acaba perdendo essa visão de longo prazo, e fica na visão de curto prazo e vai para a ganância. Querendo ter resultado a curto prazo, você acha que ganhou ali um bilhete premiado. E muitas vezes você ganhou um problema no futuro, né? Na visão de longo prazo. É verdade. E quando a gente trabalha isso, qual é o próximo passo depois da ganância? Depois de eu conseguir o resultado que eu disse que eu ia conseguir. Digamos que deu tudo certo, Deu né? Ganhou tudo muito certo, dinheiro. ganhei muito dinheiro. Aquele de fato era meu bilhete premiado. Qual é a próxima que vem? Arrogância. E a gente vai vendo aqui que uma coisa liga a outra, né? E você vai pensando, rapaz, eu fui ganancioso, mas eu consegui ganhar o dinheiro, não perdi. Então, agora eu vou tá tudo bem, eu vou conseguir viver bem e tal. Aí ele vem e traz um outro alerta. A gente precisa ter muito cuidado para não ser arrogante. Pessoas arrogantes pensam que são mais espertas do que todo mundo. E se continuar com esse pensamento que normalmente a pessoa gananciosa vai ter, porque ela foi gananciosa e ela conseguiu ganhar dinheiro. Então ela praticamente, automaticamente ela passa a ser uma pessoa arrogante, que ela não vai tratar bem as pessoas, vai querer passar por cima. E ele deixa um alerta aqui: cedo ou tarde, a arrogância vai te cegar. Exatamente. Vamos dar um exemplo de um jogo, né? Esses joguinhos de aposta. Você acaba, a arrogância aqui não é só não é naquela visão que a gente tem normalmente da ignorância, mas é ignorar o que está ao seu redor, entendeu? Então, isso te torna Eu não arrogante. vou perder, né? Eu sou muito bom nisso. Eu sou muito bom, os meus resultados são os melhores, e você acaba perdendo essa visão de longo prazo, de distância, e acaba, assim, de fato, se tornando essa pessoa arrogante. E hoje você tá bem, e amanhã você pode adquirir um bom prejuízo. E o último ponto que ele traz aqui é sobre prioridades equivocadas. E ele vai tratar muito sobre como você está gastando o seu tempo. Ele traz, por exemplo, aqui o exemplo da TV. Você passa muito tempo assistindo TV, você passa muito tempo nas redes sociais, ou seja, acaba sendo prioridades equivocadas que você poderia estar trocando. Para quê? Para almejar aquele sucesso que a gente está falando aqui nesse capítulo, porque senão a gente pode estar sendo uma pessoa ingênua mesmo sem perceber. Então a gente está passando ali muito tempo no YouTube, muito tempo no Instagram, gastando horas dos nossos dias. Possivelmente a gente está sendo ingênuo nisso. E o autor ele não vai tratar só desses problemas, né? Que possivelmente, do mesmo modo que quando nós estávamos lendo, a gente se viu em alguma dessas situações, em algum momento você já fez ou faz parte desses problemas, o autor ele também vai trazer uma solução. Ele não vai apenas apontar um erro, ele vai nos auxiliar com que a gente possa sair disso para não ser uma pessoa ingênua. E ele traz uma solução que Salomão trata lá em Provérbios, que é sobre refletir sobre uma boa questão. Então a gente precisa sempre, antes de fazer algo, antes de tomar alguma atitude, refletir. E essa questão da autoanálise, né, de você estar sempre fazendo essa autorreflexão, vai auxiliar muito. E se a gente for ver cada um desses pontos que a gente falou, realmente uma breve reflexão, uma autorreflexão já vai te ajudar a evitar esses problemas. Aí você lembra, né? As compras. Quantas compras a gente faz e se arrepende? Por quê? Porque a compra, normalmente, nós saímos para fazer uma compra e muitas vezes trazemos outras coisas que a gente não imaginava comprar. Por quê? Porque no meio daquela compra, eu fui seduzida por uma proposta ou por uma promoção ou por algo de liquidação. E aí eu me iludo com aquilo, não tenho um momento para refletir, eu não saio daquela situação e venho e vou refletir, não. Eu simplesmente pego, como se eu estivesse no caminho de um supermercado, eu vou lá naquele caminho, pego aquela promoção e vou embora. Quando eu chego, aí eu vou refletir, será que eu precisava disso aqui? Aí você analisa e diz assim, muitas das nossas compras, elas são feitas pela emoção e simplesmente porque a gente não tem tempo de reflexão naquele momento. É verdade.
E como a gente viu, se eu não estiver enganado, no capítulo 2, que fala sobre a diligência. Então, tudo aquilo que foi estudado no capítulo 2 aqui desse livro ajuda muito nesse capítulo. O autor ele fala, né, que a diligência ela age como uma luz no meio da escuridão para poder tirar essa ingenuidade dessas situações. Que a diligência, ela é essa tomada de decisão com inteligência, né? Inteligência, justamente essa análise. É, Essa é, autoanálise, né, que é o fundamental. é a demora, né? Às vezes a gente dá até valor para aquelas pessoas que são mais decididas, que é bem ativa, que vai lá e faz. Só que às vezes essas pessoas que são tão acostumadas, vai lá e faz, elas têm pouco tempo de reflexão. E na maioria, elas vão por atitude, por ação. Ação. E a reflexão não existe, né? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa bem parecida. Com vai lá e faz, é para fazer, a gente faz, e isso, aquilo, outro. E acaba que o meu tempo de reflexão ele é pouco. E boa parte a gente acaba se arrependendo dessa decisão sem reflexão. E tem um outro ponto que ele trata sobre ingenuidade com as nossas escolhas erradas. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 3, Salomão fala: o prudente vê o mal e se afasta. O ingênuo, porém, segue adiante e sofre por isso. Então, aqui fica muito claro que a ingenuidade vai gerar consequências negativas para a nossa vida. E como esse capítulo está tratando muito do seu sucesso, né? Daquilo que você está buscando. Então, se você viu que aquilo ali não te faz bem, principalmente esses últimos pontos que a gente falou, que aquilo ali vai estar te prejudicando, então a gente precisa se afastar ou deixar de fazer. E como é que vamos saber isso? No momento que você estiver fazendo essa reflexão com diligência, estiver fazendo essa autoanálise, você já vai identificar. Ele até diz aqui, né? 20 mil vidas são interrompidas todos os anos por conta de motoristas embriagados que escolhem continuar a beber mesmo sabendo que deveria parar. Então, assim, às vezes diz, foi um problema, eu sou vítima, coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Mas muitas vezes a gente escolhe. Vou dar um exemplo, não vou falar nem da bebida, eu vou falar do cinto de segurança. Nós sabemos que temos que colocar. E muitas vezes nós não vemos problema em não colocar. Então, nós fazemos uma escolha. Infelizmente, vai que a gente se envolve num acidente. Nós fizemos uma escolha, não colocar o cinto. E nesse momento, nós vamos colher a nossa escolha, né? Tá assumindo o risco. Né? Assumindo o risco. Aí ele vai falar, né, que como fazer escolhas sábias. Aqui ele vai trazer também alguns pontos, a gente vai estar falando. O primeiro, não negue sua ingenuidade. Escolha refletir sobre as questões. Então, primeiramente, a gente tem que entender e aceitar que em algumas áreas da nossa vida a gente vai ser ingênuo. É claro que, como a gente iniciou falando, tu não vai ser uma pessoa totalmente ingênua em tudo. Isso foi uma das coisas que esse capítulo abriu muito a minha mente. São determinadas áreas e a gente precisa entender e aceitar que em algumas partes da nossa vida a gente é ingênuo. Então a gente precisa refletir mais, a gente precisa buscar ajuda, buscar conselhos para poder melhorar, até mesmo para poder fazer uma melhor reflexão. Para quê? Para ter uma tomada de decisão correta e evitar o caminho da preguiça e da ingenuidade. Como ele vem dizer, né? Na falta de conselhos, os planos fracassam. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, eu sou essa pessoa ingênua. Ingênuo aqui, ó, você vê como a gente desmistificou essa palavra, né? A gente pensa muito que é aquela pessoa que não tem, que é uma criança que tem aquele pensamento, maldade, né, infantil, nada, que não tem maldade. Que é a pessoa besta. Mas na verdade, no momento que eu não tenho o conhecimento e preciso tomar uma decisão sem o conhecimento necessário, eu sou uma pessoa ingênua. Ah, vem aqui, investe aqui nessa empresa tal, porque ela vai te dar o resultado tal. Aí você diz assim: ah, eu tenho o dinheiro e eu tenho a condição e eu confio naquela pessoa. Só que você não tem o conhecimento para tomar aquela decisão. Logo, você já se tornou essa pessoa ingênua. E aqui eu já pego esse link para falar do outro ponto de como fazer escolha sábia, que é escolha seus amigos e parceiros com sabedoria.
Por que que a gente precisa fazer isso? Porque dependendo dos seus amigos, dos seus parceiros ou até mesmo sócios, pode fazer você crescer ou levar você para a ruína. Pode fazer você ganhar dinheiro ou fazer com que você perca dinheiro. Como a gente falou aqui, algumas situações de golpe, de pirâmide financeira. Infelizmente, normalmente, né, são amigos, são conhecidos, às vezes até pessoa da família que indica e você confia. Então a gente precisa ter essa autoanálise, precisa buscar aquele devido conhecimento para poder tomar uma decisão com cautela. Aqui nós estamos falando para a questão de não perder dinheiro, né, para você não ter um prejuízo. Mas isso é uma coisa que vai impactar o teu relacionamento com aquele amigo, com aquele familiar, com seu irmão, com seu primo. Enfim, então, essa diligência, né, que a gente pode ver que no livro fala muito, é uma das chaves que Salomão mais tenta nos passar, que é você refletir, você ser uma pessoa sábia, você pensar antes de tomar alguma decisão para evitar futuros problemas. E aqui a gente não fala nem só de prejuízo, né? Até questão de relacionamento também. Como ele diz, né, finalizando, escolha ser prudente todos os dias. Se você está diante de uma decisão de negócios, financeira ou pessoal, reflita sempre sobre o problema. Qual o problema que a gente precisa decidir? E se eu tomar essa decisão, o que é que isso vai gerar, né? Possíveis consequências. Quais são as possíveis consequências? Então, isso gera reflexão. Muitas vezes a gente toma uma decisão e vê no curto prazo, mas a longo prazo, isso vai me gerar algum problema? Eu tive aqui uma pequena discussão com o Brando, eu não concordo com algo que ele disse, e eu resolvi discutir com ele. E aí, não, mas depois eu e o Brando a gente se resolve rápido. Só que eu gerei uma mágoa nele. Isso a longo prazo, futuramente a gente pode prejudicar a nossa amizade. Então, assim, é esse o problema e a reflexão. O que é que isso pode gerar com a minha tomada de decisão? É verdade. E até pegando esse exemplo que a Joyce falou, questão de conflito, né, que a gente também já tratou aqui em um dos capítulos, é uma coisa que você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa aprender com aquilo. Então, trazendo o exemplo do que a gente tratou hoje, você era uma pessoa ingênua naquilo, aquilo fez você ter um conflito desnecessário. Então, o que você precisa aprender? Você precisa tirar um aprendizado daquilo. Ah, realmente não precisava ter aquela discussão. Então, você já evita para a próxima. Você já evita para a próxima. Você já vai ser uma pessoa que não vai agir com ingenuidade naquela área. O livro ele trata muito disso, de nos ensinar. E ele deixa muito claro algumas situações que ele passou, algumas vivências que ele aprendeu na prática. Por mais que alguém tinha falado, ele errou e aprendeu na prática. E assim também funciona com a nossa vida. A gente consegue ver que muito do que ele fala a gente já viveu e a gente já tem como tirar um aprendizado. Então, toda vida que a gente está gravando aqui, a gente sempre fala, rapaz, esse livro é muito bom, né? Então, aqui encerrando mais esse capítulo do que a gente falou hoje, o capítulo 12, eu queria deixar mais uma vez essa indicação para vocês procurarem esse livro, porque realmente ele é muito bom. A gente está trazendo um resumo, mas é uma coisa muito breve, uma coisa muito curta, porque o tanto de conteúdo que ele entrega é fundamental, assim, para você estar aplicando na sua vida. E a gente te espera no nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.